É interessante, nesse sentido eu vou entrar agora, né? Assim, o senhor passou muito tempo dedicado à unção dos enfermos também lá no hospital. Essa experiência de que o senhor disse que viveu com alguns dos enfermos, como era esse ir ao encontro do outro que o senhor citou? A gente encontrar Cristo no outro. É uma experiência concreta que o senhor viveu, que o senhor traz até hoje para o ministério do Senhor. Bom, eu tenho duas experiências muito marcantes, né? A primeira experiência foi com um jovem de 25 anos que tinha câncer nos ossos. E a irmã Ana, que é da congregação Filhas de Maria Serva dos Pobres, a congregação fundada por Santa Dulce, me chamou para dar unção, porque este jovem de 25 anos estava falecendo, estava nos últimos momentos de sua vida. E cheguei lá, me espantei, porque a pessoa, claro, uma pessoa com câncer nos ossos, ela vai encolhendo, né? E ela vai sofrendo muitas dores. A primeira coisa que me impressionou naquele jovem de 25 anos foi que ele não expressava nenhum sinal de dor. Ele estava numa paz, numa tranquilidade. E ali ele pediu para confessar, eu confessei ele e dei a comunhão, né, o viático. Depois de dar a comunhão, a gente rezar, dar a unção dos enfermos, etc., então, ali, ele chegou e pediu que eu me aproximasse. Ele disse: padre, eu posso falar uma coisa para o senhor? Eu disse: pode, sim. Ele disse: se aproxime aqui, porque eu não consigo me levantar. Eu me aproximei, encostei o meu ouvido perto dele. Ele disse assim: padre, eu só quero dizer uma coisa. Eu quero dizer que eu só tenho a agradecer a Deus por ele ter permitido eu ter chegado aqui até esse momento. Eu fiquei espantado com aquilo, né? E o tamanho da fé e da confiança que aquele jovem tinha em Deus. Esse jovem, eu fiquei me questionando, esse jovem tinha a vida toda pela frente, né? E tendo a vida ceifada com 25 anos, né? Por uma doença que era terrível, porque ele tinha dores terríveis, né? E ali me chamou a atenção o modo como ele se colocou diante de Deus, com uma confiança e dizendo que não pedia, exigia de Deus nada, né? Ou seja, eu não exijo de Deus a minha vida, não exijo de Deus a minha saúde, não exijo de Deus não ter dor, eu apenas quero agradecer. Então, foi na verdade, uma evangelização que eu tive, né? Aquilo aí a gente começa a entender aquilo que Papa Francisco fala, né? Os pobres nos evangelizam, de fato. Os pobres e os sofredores nos evangelizam. Mais do que nós evangelizamos eles nos evangelizam. E, de fato, foi uma experiência que me marcou e que trago comigo até hoje, e partilho muitas vezes nas minhas pregações. Uma outra experiência bonita que eu tive foi uma senhora. Na época, ficava ali tinha um Hospital São Jorge, né? Que quem tomava conta era as Obras Sociais Irmã Dulce. Até hoje ali virou a Clínica da Mulher, se eu não me engano. O hospital. Hospital da Mulher, né? Uhum. Então, virou o Hospital da Mulher. Então, ali tinha uma senhora, a irmã Ana, que me acompanhava nas enfermarias, me chamou e disse: bora lá. Vamos lá e a gente vai visitar essa senhora que estava num lugar, vamos dizer, que era dividido, né? Os mais leves, os mais graves, né? Uhum. Ela estava nos mais graves. E naquela área ali. Aí a gente foi, chegando lá, ela olhou para mim, como era padre jovem, ela disse: nossa, como o senhor é jovem. Aí falou assim: bonito. Aí ela disse assim para mim: o senhor vai rezar? Ele veio rezar? Eu disse: vim rezar com a senhora. Mas eu posso te pedir uma coisa? Eu disse: pode. Eu posso rezar pelo senhor? Eu disse: pode, claro. Essa mulher começou a oração. Antes de eu rezar por ela, ela começou a rezar por mim. Ela começou a oração e ela começou a dizer tudo aquilo que eu precisava ouvir. Ela fez um tratado sobre o sofrimento, um tratado teológico e espiritual sobre o sofrimento. E eu estava passando por algumas dificuldades, né? Os desafios que a gente enfrenta no ministério. E ali, aquela mulher, quando ela começou a falar e fazer a oração, eu comecei a chorar. Chorava a irmã Ana, porque a irmã Ana sabia o que eu estava passando e ela reconhecia, de fato, aquilo que estava acontecendo. E não é possível um negócio desse. Essa mulher está falando tudo o que o padre precisava ouvir, o que o padre está passando.
E ela começou. Aí, o que é mais engraçado é que a enfermeira se aproximou e disse assim: padre, não chore não, ela vai ficar bem. Não entendeu nada, não sabia de nada. Então, ali, mas eu estava chorando justamente porque eu experimentei uma presença muito forte de Deus, né? Ali naquele momento, com aquela enferma. E, além da presença forte de Deus, eu senti a presença muito forte de Santa Dulce. Eu tenho muita relação muito, muito íntima com Santa Dulce. E eu percebi o cuidado que Deus estava tendo para comigo e como Ele estava me conduzindo. E me conduzia a partir dos mais frágeis, daqueles que mais sofrem, né? Daqueles que a gente não espera nada. E, de fato, aquela senhora foi um instrumento de Deus na minha vida, né? E eu nunca esqueci daquilo. Nunca esqueço do sentimento que eu tive naquele momento. Foi um sentimento muito forte da presença de Deus. E essa experiência eu guardo comigo até hoje. Direciona também o sacerdócio. Direciona. Vamos dizer assim, qualifica o sacerdócio porque qualifica a pessoa do sacerdote, no sentido não de ser melhor, mas no sentido de aprofundar mais o ser sacerdotal, né? Esse aprofundamento que é uma redescoberta da vontade de Deus na sua vida, né? Então, você redescobre não só a vontade de Deus, mas também o amor que Deus tem por você. Isso alimenta e qualifica o sacerdócio, né? O ministério sacerdotal. Então, eu guardo comigo e carrego comigo até hoje. Então, foram duas experiências. Tiveram outras, porém essas duas me marcaram bastante.